Nesta aula, nós vamos ver um esquema representativo que muito vai nos ajudar a melhorar a nossa compreensão acerca da física de altas energias, né? Então, nós vamos ver sobre os diagramas de Feynman, né? Que é um esquema que representa as interações entre os objetos quânticos e que, vamos dizer assim, pode ilustrar, nos fazer compreender de maneira mais profunda o que acontece nessas interações. A imagem, né, de abertura aqui que eu estou utilizando é uma foto de um furgão que o Feynman tinha, né, um furgão assim com uma cor meio de gosto duvidoso, mas que ele pintou na sua lateral diversos desses diagramas, né, de Feynman. Então nós vamos ver hoje aqui o mínimo necessário para a gente poder olhar para uma figura dessa e dizer o que está acontecendo ali, né? Então, o Feynman é reconhecido por ter sido um professor de alta qualidade e muito espirituoso, né? Bastante brincalhão também, e ele andava pelo campus lá da universidade pilotando, né, o seu furgão. Todo mundo sabia, talvez seja o veículo de físico que é mais famoso no mundo até hoje, até foi objeto de um episódio da série Big Bang Theory. Bom, o Feynman, ele recebeu o Prêmio Nobel de Física junto com o Julian Swinger e o Shinichiro Tomonaga por ter desenvolvido a eletrodinâmica quântica. Isso ainda na década de 40, né? Então, os artigos que culminaram na divulgação da eletrodinâmica quântica foram publicados em 1949, né? Então, na década de 40 que se trabalhou esse tipo de esquema, né? Os diagramas de Feynman vieram um pouquinho depois, né, da eletrodinâmica quântica, mas foram concebidos dentro do contexto da eletrodinâmica quântica. E que é uma teoria, vamos dizer assim, que tenta descrever as interações sob a força eletromagnética, mas dentro de uma concepção de quantização de campo, ou seja, concebendo a interação eletromagnética como uma troca de fótons, né? Uma troca de partículas virtuais, no caso da interação eletromagnética de fótons. Contudo, a ideia do Feynman, né, dos diagramas, foi utilizada também para a interação de outras forças, como a força nuclear forte, a força nuclear fraca, né? Que tem outros objetos quânticos que são mediadores, né, nesse caso. Então, nós temos um tipo de simbologia que representa os diversos tipos de interação de maneira assim bastante didática, mas por ser didática não menos rigorosa do ponto de vista científico, e que muito nos ajuda a entender a interação entre os objetos quânticos. Então, a unidade básica de um diagrama de Feynman consiste de 3 elementos, né? São 3 elementos que se ligam num vértice. Então, nesse caso aqui, nós temos um elemento que é essa reta aqui, outro elemento que é essa reta aqui, e outro elemento que é essa linha como uma onda, né? Uma linha numa forma de onda. A linha numa forma de onda vai representar um fóton, né? Então, esse é o esquema representativo típico de um fóton dentro da lógica dos diagramas de Feynman. E as linhas retas representam objetos quânticos que sentem a força, né? Então, o fóton é uma partícula mediadora aqui, então ele está representando não um fóton real, mas um fóton virtual, né? Um fóton que transporta a força eletromagnética, e as linhas representam objetos quânticos que sentem essa força, portanto, férmions, né? Então, aqui nós teríamos o bóson, que é um fóton, né, que é o mediador, e o férmion e os férmions como linhas retas. Além os fótons, eles são mediadores da força eletromagnética, mas nós temos também mediadores da força forte e da força fraca. Para a força forte são os gluons, e no caso dos gluons,
nós vamos ter uma representação aqui que parece uma mola, né? Então, se fosse um gluon que tivesse aqui, ele teria que ser representado por uma linha espiralada, né? Como uma mola. E se fosse uma interação fraca, a força fraca intermediada pelas partículas W e Z, ela seria uma linha tracejada, uma linha reta tracejada, né? Então, essa vamos dizer assim, a simbologia por trás dos diagramas de Feynman. O diagrama de Feynman, né, o desenho que representa os objetos quânticos interagindo, é feito dentro de um espaço-tempo, né, de um esquema em que um dos eixos representa o espaço e o outro eixo representa o tempo. Então, é importante entender que esse esquema não é um esquema espacial, ou seja, não é x contra y. Então, é um esquema espaço-temporal. Portanto, vamos dizer assim, aqui nós vemos uma reta que está indo numa direção e depois numa outra direção. Essa reta indo numa outra direção. E nós temos um ângulo entre eles. Esse ângulo não é o ângulo que representa, digamos assim, uma mudança de trajetória da partícula. Não é isso, porque se fosse dentro de um gráfico, né, um espaço espacial, puramente espacial, x contra y, x contra z, z contra y, então aqui nós teríamos um ângulo real, mas nesse caso não, esse esquema não representa as trajetórias das partículas, né? Na verdade, dentro da eletrodinâmica quântica, nem se concebe trajetória, né? Então, se tem consciência, né, para efeitos que são, digamos assim, tem elementos quânticos, né, bastante consideráveis, né, que estão, assim, são descritos pela mecânica quântica, que são muito diferentes do clássico, não tem sentido você falar em trajetórias, né? Os objetos quânticos, eles não propagam no espaço dentro de uma trajetória, né? É uma coisa muito mais complicada do que isso, né? Se um dia nós tivermos a oportunidade de gravar, né, um curso sobre eletrodinâmica quântica, nós podemos entrar isso com maior profundidade, mas os objetos quânticos, eles não vão de um ponto ao outro ao longo de uma trajetória, mas sim ao longo de todas as trajetórias possíveis, né, ao longo de todos os caminhos ao mesmo tempo, né? Então, o deslocamento de um objeto quântico ao longo do espaço, ele é não local, ele não vai por uma determinada trajetória, né? Mas isso é um pouquinho complicado para a gente entender aqui e não é o objetivo desse vídeo, né? Bom, uma coisa importante para os diagramas de Feynman é que eu poderia alterar a posição dos eixos, né? Eu posso colocar o eixo do T na vertical e o eixo do X na horizontal, ou ao contrário, eu posso mudar, deixar o eixo X na vertical e o eixo T na horizontal, né? Então, isso tanto faz para o diagrama de Feynman, mas muda o significado interpretativo que nós temos. Ou seja, tanto faz a ordem dos eixos, esse desenho que está aqui, ele faz sentido. Notem que eu mudei a posição dos eixos, mas não mudei a figura. Então, a figura, ela faz sentido nos dois contextos. Tanto se o X estiver na vertical, quanto o T na vertical, né? No entanto, muda o tipo de fenômeno que nós estamos, vamos dizer assim, descrevendo. Quando eu mudo, eu troco os eixos, isso é como se eu estivesse fazendo uma rotação, né? Eu estou rodando o espaço. Então, eu rodar o espaço e rodar o esquema dá na mesma, né? Dada a relatividade, né? Então, isso quer dizer também que, ao eu rodar essa figura dentro da mesma, mantendo fixa a posição dos eixos x e y, aquilo que eu vou obter também tem sentido do ponto de vista físico. Então, se nós rotacionarmos a figura, essa figura que apareceu agora aqui, ela vai ter uma interpretação física e posso rodar no ângulo que eu quiser, né? A figura vai continuar tendo uma interpretação. Bom, qual seria essa interpretação? Então, vamos tentar entender o que acontece em cada uma dessas situações
e vamos tentar entender o que esses diagramas podem, digamos assim, nos expressar, né, em termos de interação. Então aqui, por exemplo, eu tenho duas linhas retas, né, que ambas estão aqui direcionadas no sentido crescente de T. Então eu posso interpretar isso como sendo, vem aqui um objeto quântico, né, ele faz uma interação, a interação é na junção dos três elementos do diagrama, aí que eu tenho a interação. E aqui eu tenho outro objeto quântico, diferente, com diferentes propriedades, que é fruto da interação. Então a interação ela pode ser vista aqui como sendo entre esse férmion e esse bóson, né? Entre esse, vamos dizer que aqui seja uma partícula carregada, né? Porque o fóton ele vai, vamos dizer assim, influenciar as partículas que têm carga. Então digamos que seja um próton que vem aqui, ele vai interagir com um fóton que vem aqui, e nós sabemos que os fótons, eles transportam quantidade de movimento. Então, esse próton, ele vai, depois da interação, ter uma quantidade de movimento diferente e ter uma quantidade de energia diferente também, porque o fóton também transporta energia. Então, vai ser um próton diferente, né? Então, aqui eu tenho, posso dizer que esse esquema, ele pode representar um próton absorvendo um fóton e com isso mudando o seu estado, né? O seu estado tanto de energia quanto de momento. E também o fóton ele transporta momento angular, então isso pode ter um efeito sobre o spin, a orientação do spin do próton. Então, por exemplo, se o próton está com o spin para baixo, ao absorver um fóton que tem spin 1, por conservação de spin, ele passa a ter o spin para cima. Então, mudou as características daquele próton, né? Ele vai ser um próton, digamos assim, com propriedades físicas diferentes. Então, isso que está mostrando aqui, né? Então, um próton interagindo com um fóton. Então, vamos rodar agora e vamos ver o que a figura rotacionada pode nos representar. Então, vamos ver ela assim agora, né? Então, agora, veja bem, se eu... vamos tomar como procedimento padrão ir do passado para o futuro, né? Então, a gente olha aqui na linha do tempo, desde aqui, indo, quer dizer, da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita eu tinha um fóton antes, e daí, depois esse fóton deixa de existir e aparece dois férmions, né? Então, que tipo de interação pode ser isso? Uma interação em que o fóton desaparece e aparece dois férmions. Notem que o fóton não tem massa e os férmions têm massa, né? Então, é como se fosse uma reação, uma interação de produção de massa, né? Então, uma possibilidade para esse tipo de representação é a criação de pares, né? Então, nós sabemos que se nós tivermos fótons com energia significativamente maior que 1 MeV, esses fótons eles podem gerar um par elétron-pósitron, né? Então, um par partícula-antipartícula. Se tiver, vamos dizer assim, energias ainda maiores, pode, vamos dizer assim, gerar pares de objetos quânticos ainda mais massivos. Mas isso pode representar, digamos assim, o mais comum seria representar a criação de pares de elétron-pósitron. E aqui tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, veja bem que essa reta aqui vai representar o elétron, né? Lembrando que o elétron é um férmion, uma partícula que sente a interação eletromagnética, né? Tem spin semi-inteiro. Então, aqui eu tenho um elétron, olha só essa flecha, a orientação dessa flecha, ela é uma flecha que está apontando no sentido crescente do tempo. Então, isso é, digamos assim, comum, né? Então, é fácil de entender do ponto de vista clássico. É um elétron que vai, né? Então, o tempo está passando para frente para ele. Mas observe que esse outro aqui se trata, digamos assim, de um objeto quântico cuja flecha está indo no sentido contrário do tempo. Veja bem que a flecha, aqui se eu fazer uma projeção da flecha aqui no eixo temporal, essa flecha está indo para a esquerda. Então, isso aqui representa um objeto quântico indo para o passado. Vamos colocar esse indo para o passado entre aspas, né? Mas é um objeto, digamos assim, que dentro dessa representação estaria indo para o passado. Os objetos que vão para o passado são
as antipartículas, né? São as chamadas antipartículas. Então, esse aqui é o pósitron. Então, esse representa o elétron e esse representa o pósitron. Então, toda vez que você vê uma linha que tem uma flecha e essa flecha aponta no sentido negativo do tempo, então ali está sendo representado uma antipartícula, né? É muito interessante isso, né? A gente conceber as antipartículas como coisas que estão indo para o passado, né? Imagina, por exemplo, no Big Bang, né? O Big Bang deve ter produzido, no início só havia fótons, né? Ele deve ter produzido pares, partículas e antipartículas, só que agora nós estamos no futuro, então vieram para cá só as partículas. As antipartículas foram para um passado anterior ao Big Bang, então isso pode ser uma pista pelo qual hoje em dia nós não temos antipartículas, e é uma pista que deve se somar àquilo que nós vimos antes a respeito do comportamento do meson K, né, que ele mostra que tem também uma probabilidade maior da formação de partículas do que antipartículas. Bom, mas isso beira a especulação, né? O importante aqui é nós imaginarmos que aquelas linhas em que as setas apontam para o sentido negativo do tempo vão representar, dentro dos diagramas de Feynman, antipartículas. Mas notem que esse desenho ele foi obtido a partir da rotação daquele anterior, aquele que nos mostrava, por exemplo, um próton interagindo com um fóton, né, e mudando as suas propriedades. E aqui, ao rotacionar essa linha, mantendo invariáveis as setas, né, eu mantenho a seta onde ela está, mas eu estou rotacionando. Nos denota uma criação de par partícula-antipartícula. E eu posso continuar rotacionando, né? Então aqui, veja bem que eu tenho dois objetos quânticos, dois férmions, que vão para o passado, né? Então são duas antipartículas. Então aqui denota, por exemplo, uma antipartícula que emite um fóton e muda suas propriedades, né? Então aqui pode haver outro, nas mediações pode haver outro férmion que, pela emissão desse fóton virtual, vai interagir com o anterior, né? Eu posso ter uma interação, daqui a pouco a gente vai ver, posso ter uma interação mediada pelo fóton, se, assim, dois férmions estão no campo de ação do mesmo fóton. Bom, aqui então é um diagrama de uma interação, né? Então nós anteriormente nós tínhamos alguma coisa que tinha três elementos, né? Diagramas que tinham três elementos, eles só podem, vamos dizer assim, expressar objetos quânticos que emitem ou absorvem um bóson intermediário, né? Que intermedia alguma força, ou então a criação ou aniquilação de pares, né? Então, por exemplo, aqui, se vocês têm o tempo aqui, esse lado de cá poderia representar o tempo indo da esquerda para a direita, né? Vejam bem, isso aqui pode representar uma partícula, isso aqui é uma antipartícula, que se juntam e produzem uma aniquilação de pares. Então, eles se aniquilam, formando um fóton, e aqui esse fóton cria dois pares, quer dizer, um par, outro par, né? Um par de antipartícula e partícula, né? Mas também, se eu rotacionar os eixos agora, aqui for na direção x, e aqui é o tempo, pode representar a interação entre duas partículas, né? E essa interação é dada por, vamos dizer assim, troca de fótons, né? Um emite, outro absorve, mas não tem nos diagramas de Feynman uma identificação de qual dos férmions emitiu o fóton e qual deles absorveu, porque isso não importa. Também na mecânica quântica, ela não distingue aquele que absorve daquele que emite, né? O que nós podemos detectar é apenas a interação, é o todo disso. Nós detectamos um todo, mas não o detalhe, né? O detalhe que se
o sentido de propagação desse fóton, se o fóton veio daqui para cá ou daqui para cá, porque também não temos noção de trajetória desses fótons aí. Esses fótons, como eles são virtuais, nós vamos ver melhor um pouco mais para frente, eles nem podem ser detectados, né? Depois a gente vai ver que há uma explicação dentro da cromodinâmica quântica que vai, digamos assim, nos colocar que objetos quânticos podem ou não ser detectados em que circunstâncias. Então aqui nós temos uma interação, né? É um diagrama típico que representa a interação entre dois férmions. Bom, existem diversos tipos de interação que podem ser representados pelos diagramas de Feynman, mas assim, existe um exercício didático pelo qual nós podemos entender um pouco melhor como que objetos quânticos, particularmente férmions, podem interagir com troca de partículas, né? Com troca de bósons, vamos dizer assim. Então vamos imaginar, por exemplo, isso aqui é só uma alegoria clássica, depois a gente desmistifica um pouco isso, né? Imagine que há duas pessoas em dois barcos, né? E a gente sabe que não é possível você mudar a quantidade de movimento por forças internas, né? Então, uma força interna não vai fazer com que eu consiga deslocar o barco. Então, por exemplo, se eu estiver parado no meio de um lago infestado de piranhas, então eu não posso pôr a mão dentro da água, porque as piranhas vão comer, e eu posso andar do jeito que for dentro do barco, que ele não vai sair do lugar, né? Ele pode se deslocar um pouquinho para a direita e um pouquinho para a esquerda, conforme eu me desloco no sentido contrário, mas como o tamanho do barco é limitado, logo eu vou chegar na borda do barco e aí o movimento cessa, né? Então, o movimento líquido, a soma dos dois movimentos tem que continuar dando zero. Então, eu não consigo, a partir de uma força interna, mover um sistema ao qual eu pertenço. Mas eu posso trocar a quantidade de movimento com outro sistema, né? Então, uma maneira de fazer isso se eu tiver uma bola dentro do barco e tiver uma outra pessoa no outro barco, eu posso jogar uma bola para essa pessoa pode jogar de volta para mim, e assim vai, né? Se nós jogarmos a bola, o que que acontece? Quando eu arremessei a bola em primeiro lugar, a bola adquire uma certa quantidade de movimento para a direita, e, em consequência, por conservação do momento angular, eu adquiro um movimento para a esquerda, né? Isso quando eu solto a bola, isso acontece. Eu vou para a esquerda e a bola vai para a direita. E aí, uma hora, essa bola vai atingir as mãos da outra pessoa. A outra pessoa tinha uma quantidade de movimento zero, mas se ela agarrar a bola, ela vai absorver a quantidade de movimento da bola. Então, essa pessoa vai passar a se mover para a direita. Se ela devolver a bola vai para a esquerda, ela passa a se mover mais rápido ainda para a direita, porque ela trocou momento com a bola e o momento se conserva, né? E a pessoa que já estava, essa primeira pessoa que já estava indo para a esquerda, ao pegar a bola, vai mais ainda para a esquerda. Então, dessa maneira, você trocando a bola, jogando, recebendo de volta e devolvendo mais uma vez, há uma troca de quantidade de movimento que faz com que os barcos se afastem um do outro. Então essa troca da bola, de uma única bola na verdade, vai fazer com que os barcos se afastem, e isso vai ter um comportamento de força repulsiva. Então essa bola ela vai funcionar como uma mediadora de força repulsiva, né? Então vocês lembrem que alguns mesons fazem o papel da componente repulsiva da força nuclear e outros mesons fazem o papel da força atrativa, né, da componente atrativa da força nuclear. Em particular, o meson π é da componente atrativa e o meson ômega da componente repulsiva. Mas assim, a troca de partículas também ela pode descrever de uma maneira, vamos dizer assim, semiclássica, a componente atrativa, né?
a força da atração. Então, como isso se daria? Se em vez de uma bola, os habitantes dos dois barcos trocarem bumerangues, né? Então, digamos que esse aqui joga um bumerangue e essa pessoa pega, né? Então, pela troca de movimento, ou seja, na verdade o bumerangue ele troca momento com o ar, por isso que ele volta, né? Ele muda a sua matéria de movimento e isso vai ser adquirido pela outra pessoa. Então, nesse caso, você teria uma força atrativa entre eles. Então, o bumerangue ele vai fazer um papel de força atrativa. Bom, isso é apenas uma alegoria, né? Apenas para a gente verificar que é possível você ter força, tanto atrativa quanto repulsiva, por troca de objetos que têm quantidade de movimento, mas a configuração quântica não é essa, né? Obviamente que os objetos quânticos não se comportam dessa maneira. Em primeiro lugar, os objetos quânticos não são partículas, né? Nós chamamos de partículas, partículas virtuais, partículas reais e tudo mais, mas eles não são partículas. Se eles não são partículas, eles não são localizados no espaço e no tempo, né? Eles têm uma certa, vamos dizer assim, extensão, né, no espaço e no tempo e é muito melhor vê-los não como objetos físicos, materiais, mas como nuvens, né? Nuvens de probabilidade. Então, vai depender da configuração dessa nuvem de probabilidade, né? Como ela envolve os férmions, né? E como ela interage com os férmions para você ter uma força atrativa, uma força repulsiva, né? Mas é importante entender também que os diagramas de Feynman não distinguem, eles apenas, entre o atrativo e repulsivo, eles apenas querem mostrar a interação, não importa que seja atrativa ou seja repulsiva, para os diagramas de Feynman é a mesma coisa, e o que há é uma troca de quantidade de movimento e energia, né, com os portadores da força, de tal forma você tem uma certa interação. Bom, vamos dar alguns exemplos, né, de diagramas de Feynman. Então, existem diagramas de Feynman muito simples, né, como esse que é o básico, que mostra a interação mais básica que se tem, e outros mais complicados, né? Então, por exemplo, você pode ter uma interação entre dois férmions que é intermediado por dois fótons e não um fóton só. Aqui são interações eletromagnéticas, né? Vocês veem que aqui as linhas que representam as partículas intermediárias são ondas, né? Então, portanto, representam a interação eletromagnética. Aqui, por exemplo, nós temos a interação por um único fóton, mas esse fóton, no meio do caminho, se transforma num par elétron-pósitron e depois volta a ser um fóton. Isso pode acontecer no caso de fótons com uma energia muito grande, bem maior que um MeV, né? Por exemplo, um GeV, né? Então, a probabilidade de acontecer isso depende da energia do fóton que é trocada, né? Mas isso muda, digamos assim, o que acontece com as partículas, né? O tipo de interação que você tem. E você tem que considerar a probabilidade das partículas interagirem dessa maneira para poder calcular corretamente os valores das quantidades físicas que são observadas na interação eletromagnética, né? Em particular, por exemplo, a eletrodinâmica quântica consegue calcular muito bem o fator G de Landé, né, o fator giroscópico do elétron, né? Então, quanto que é aquele E do elétron, o G do elétron, né, aquele fator G que nós vimos na interação spin-órbita. Então, aqui você tem, por exemplo, também a interação de férmions intermediados por um fóton, mas aqui você tem que os férmions eles interagem previamente por outro fóton, pela troca de outro fóton. Isso também é uma interação possível. É possível também que um férmion emita um fóton e absorva ele mesmo antes de interagir com outro férmion, né? Então você tem esse tipo de representação aqui, né? Então, quer dizer, muitas coisas podem acontecer e os diagramas são muito poderosos, vamos dizer assim, para na representação
dessas coisas que podem acontecer. Isso nos dá um poder de visualização das diferentes possibilidades, cada uma delas com uma probabilidade diferente de acontecer, e que compõe a interação eletromagnética como um todo. Quando você tem dois elétrons interagindo, um elétron e um próton interagindo, você tem diversos tipos de interação, né? Não só essa aqui, mas essas aqui também com menor probabilidade, né? E a composição de todas elas é que dá os valores das constantes envolvidas na teoria eletromagnética. Aqui também, então, um zoológico, né? Eu apresento um zoológico só para vocês terem uma ideia da riqueza, né, dos diagramas de Feynman. Aqui, na verdade, uma concepção artística, tem algumas delas que, vamos dizer assim, não estão muito corretas, né? E aqui, essa, por exemplo, tem outra maneira melhor de representar isso, que é isso aqui. Imagina só esse trechinho aqui, é mais típico do que dessa maneira aqui, né? Mas você tem também interações entre fótons e assim vai, né? Então você tem possibilidades, vão ser muito complexas na interação dos objetos quânticos. E para finalizar esse vídeo, aqui a gente dá o exemplo de qual esquema dentro da lógica dos diagramas de Feynman nós utilizamos para a interação fraca mais básica, né? Digamos assim, a primeira interação fraca descoberta pela humanidade, que é a pertencente a pertinente ao decremento beta, né? Ou seja, aqui no caso, vamos imaginar que nós temos o tempo na vertical. Então, aqui nós temos duas partículas, não antipartículas, porque as duas estão orientadas no sentido crescente do tempo, né? E no caso do decremento beta menos, nós temos que um nêutron se transforma num próton. Mas como que um nêutron se transforma num próton? Ele emitindo uma partícula, né? Essa interação, nós já deixamos claro antes, é governada pela força fraca. Então, a partícula que vai sair aqui é uma partícula mediadora da força fraca. No caso, é a partícula W, né? E note que nessa interação representada por esse vértice aqui, você tem troca de carga dos férmions, né? O nêutron não tem carga e o próton tem carga. Então, essa partícula mediadora que sai aqui, por conservação de carga, ela tem que ter carga, né? Então, por conservação, ela tem que ter uma carga negativa. Então, é a partícula W- que vai sair daí. Porque se você for acompanhar aqui, ó, uma partícula neutra, ela somente pode gerar uma partícula positiva e uma negativa, né? E só que a meia-vida da partícula ômega é muito curta, porque a partícula ômega tem massa. Então, toda partícula que tem massa, segundo os princípios que vimos anteriormente, né? Então, lembra lá que nós colocamos a massa em forma de energia, mc², e usamos o princípio de incerteza de Heisenberg, né? Então, no lugar do ΔE, você coloca mc², e aí você tem um ΔT. Você imagina que isso é aproximadamente igual a h cortado sobre 2, e aí você pode calcular um ΔT. E esse ΔT vai ser tão menor quanto maior for a massa. Então, quanto mais massa tiver uma partícula mediadora, menos tempo ela vai existir. Então, essa partícula W, ela decai também, né? Então, ela, muito rapidamente, por isso que aqui está quase horizontal, né? O tempo está assim. Então, aqui ela está quase horizontal, com uma velocidade muito próxima da luz. Ela vai se transformar num par, num elétron e num antineutrino, tá? Por falar nisso, aqui a seta está errada, tá? Então, esse é um probleminha quando a gente pega imagens na internet, né? Aqui a setinha tem que estar para o outro lado, né? Então, essa linha aqui é uma linha com uma seta contrária à linha do tempo. A linha do tempo, lembre-se que estamos supondo que é vertical aqui, né? Está indo para cima. Então, tudo que vai para cima é partícula, tudo que vai para baixo é antipartícula. Então, aqui a seta deveria estar no sentido contrário, né? Então, porque o objeto quântico que aparece após a interação junto com o elétron
que na verdade é a nossa partícula beta menos, porque tem bastante energia, é o antineutrino do elétron, né? Um pouco mais para frente, em outros vídeos, nós vamos ver um pouco mais em detalhes, né, essa representação, interação à luz da cromodinâmica quântica. Então a gente vai ver isso, digamos assim, num escopo mais fundamental da física, né? Nós também vamos entender por que nós falamos que a interação entre prótons e nêutrons dentro do núcleo é intermediada por mesons, e ao mesmo tempo nós falamos que a partícula mediadora da força forte são os gluons. Mas são os gluons ou os mesons? Então vamos deixar isso claro um pouco mais para frente e vamos ver que são os mesons que intermediam mais digamos assim, num esquema mais fundamental de compreensão da mecânica quântica. Aí nós vamos ter os gluons como as verdadeiras partículas intermediárias, né? Então nós vamos entender também qual que é a diferença entre os gluons e os mesons e como que se dá em mais detalhes a interação forte.